Fala, meus queridos alunos, tudo bem? Nós vamos aí aprendendo a instalar sistemas operacionais. Para começar, nós vamos utilizar o mesmo software de virtualização tanto para o Windows quanto para a distribuição Linux, que é o VirtualBox. Tá? Existem outros softwares de virtualização no mercado, mas o VirtualBox é o mais utilizado, o mais estável. Tá? Então vamos utilizar. Na nossa telinha nós temos aí o Google Search, né? Google Pesquisa. Então o que a gente vai fazer? Vamos atrás do VirtualBox, tá? Então vamos pesquisar aqui VirtualBox. Não é um bicho de 7 cabeças, todos vão conseguir instalar, né? Qualquer dúvida, o fórum de discussão, tá? Vocês podem discutir aí no fórum de discussão e a gente ajuda, ok? Então eu entrei aqui no site principal do VirtualBox. Eu gosto de sempre instalar os softwares no site da desenvolvedora. É uma dica que eu dou aí de segurança já para vocês. Então vamos aqui em Download VirtualBox 6.1. Aqui nós temos vários tipos de informações, né? Mas aqui ele pergunta qual que é a plataforma, né? No meu caso aqui é o Windows. Minha plataforma é o Windows Hosts, né? Aí vamos aguardar o download. Aqui também tem outras opções, nós podemos baixar para o OS, para o Linux, distribuições Linux, né? A gente pode fazer virtualização dentro do próprio Linux com o VirtualBox também, dentro das distribuições Linux, tá? Beleza, então lembrando que na unidade 16, quando a gente for fazer a instalação da distribuição Linux, nós não vamos instalar novamente o VirtualBox. Nós iremos utilizar o que já estava instalado, porque né, vamos ganhar tempo, enfim. Vamos lá, vamos abrir o VirtualBox e começar a instalação. Então vamos dar um próximo aqui, o famoso Next. Fiquem tranquilos que ele não vai instalar o Baidu no seu computador. Pelo menos nunca instalou desde da última vez que eu fiz isso, né? Então vamos lá, aceitamos e damos próximo. E aí vamos aguardar a instalação do VirtualBox, tá? Então vamos aguardar um pouquinho, vamos dar um finalizar. Aqui no meu caso, como eu já instalei o VirtualBox, e não perguntou se eu queria instalar drivers, né, do VirtualBox, porque já está instalado, já tive uma instalação anterior, então ele não me perguntou. Mas se perguntar para vocês, é só vocês clicarem em sim, tá? Então finalizando aqui, vamos abrir o software. Ele abriu aqui bonitinho, olha que bonitinho o VirtualBox. Então essa é a telinha dele, tá? Aqui nessa parte vão ficar as nossas máquinas virtuais, lembrando que nós podemos ter N máquinas. Então eu posso ter um Windows aqui, eu posso ter um Linux, eu posso ter vários Windows, eu posso ter várias distribuições Linux, enfim, né? Então nós podemos ter várias máquinas virtuais rodando no mesmo VirtualBox. E é o que nós vamos fazer, porque nós vamos ter uma máquina Windows e uma distribuição Linux, né? Então beleza. E aí como que eu faço agora, né? Eu vou precisar de um arquivo ISO. Isso acontece também quando a gente vai formatar na máquina mesmo, né? A gente precisa de um arquivo ISO e um sistema bootável, um Rufus da vida, né? Um software assim que transforma aquele pendrive num pendrive bootável, ou seja, ele seja inicializável, né, para BIOS. Isso aí acontece justamente para ele se tornar inicializável para BIOS. Foi o que a gente viu um pouquinho ali na unidade anterior, né? Então vamos lá, vamos dar aqui um acrescentar. Então a gente vai adicionar uma máquina virtual nova. Na verdade é a primeira, né? Mas vamos lá, acrescentar. Opa, desculpa gente, pelo amor de Deus. Nova máquina. Eu falei novo e aí errei, olha isso. Nova máquina. E aqui ele pergunta qual o nome da máquina. Vamos dar um nome para a máquina, vamos dar o nome de Windows 10. Windows 10, que vai ser o Windows 10 que nós vamos instalar, tá? E aqui eles perguntam o tipo, né, o tipo de sistema operacional. Se é Windows, se é uma distribuição Linux, no Solaris, no macOS, enfim. Vamos aqui em Microsoft Windows. E aqui nós temos nossa, tem até o Windows 3.1, olha que legal. Então nós temos vários tipos de Windows, inclusive os Windows Servers, né? Temos também Windows Servers? Sim, acredito que tenha. Temos também Windows Servers, tá? Então, os servidores Windows, a gente consegue instalar também o Windows Servers na máquina virtual, tá? Então vamos escolher o Windows 10 64 bit, porque vai ser a ISO que nós vamos utilizar, isso é muito importante,
escolher a versão do sistema operacional corretamente, tá? Que é a versão da ISO que vocês vão ter aí para também fazer os testes. Vamos a um próximo aqui, ele pergunta o quanto de memória nós vamos utilizar nessa máquina virtual quando ela for inicializada, né? Então aqui ele deixou 2 GB, né? 2048 megabytes, mas nós podemos ir até aqui com segurança, né? Até aqui a gente pode ir com segurança, mas eu vou deixar 4 GB, tá? Beleza? 4 GB é o suficiente. Não, vamos dar um pouquinho mais, vai. Vamos colocar aqui. Um pouquinho mais de 4 GB. Vamos deixar aqui no limitezinho, vai. Pra ela não ficar travando também. Porque a minha máquina tem 8 GB de RAM só. Por enquanto. Então vamos lá. Próximo. Disco rígido. Ele pergunta aqui se nós vamos acreditar um disco virtual ou criar um novo. Nós vamos criar um novo, né? Então, ou utilizar um existente ou não acrescentar um disco virtual, nós vamos criar um novo. Tá? Então deixa aqui marcada essa opção mesmo, criar. E aqui ele pergunta o tipo. Né? Escolha o tipo de arquivo que você quer utilizar no disco virtual, né? Caso não necessite utilizar, enfim. A gente vai utilizar esse VDI, Virtual Disk Image, tá? E aqui ele pergunta se vai ser dinamicamente alocado ou tamanho fixo. Qual que é a diferença? A diferença é que no tamanho fixo, se você define que é 50 GB, por exemplo, como provavelmente a gente vai fazer, ele vai falar assim, tamanho fixo, 50 GB, ele já vai consumir os 50 GB do seu HD. Dinamicamente alocado não, a gente vai definir que é 50, mas ele vai alocando as memórias dinamicamente, olha que legal, né? Então se tem 50 GB você usou 11, os outros ficam em stand-by, né? Ele não consome do HD, ele vai consumindo conforme você vai utilizando essa memória no HD, tá? Então vamos colocar dinamicamente alocado. Aqui ele pergunta a localização e o tamanho do arquivo, né? Onde a gente vai salvar a nossa máquina virtual. Lembrando que a nossa máquina virtual ela vai ficar assim com esse nominho e .vdi, que é o tipo de extensão da máquina virtual do VirtualBox. Então, vamos fazer o seguinte, vamos escolher um local aqui. Eu vou ter que escolher no meu HD, porque acho que eu não vou ter memória no SSD. Então, eu vou escolher aqui, vou criar uma pastinha, máquinas virtuais. Opa! Acho que eu até tenho ali, mas eu vou criar outra. Máquinas virtuais. Clicar 2 vezes e vou salvar aqui. Então, salvar aqui. Aqui ele pergunta, né, embaixo, é importante também, quantos gigas nós vamos utilizar, né? No caso aqui, 50 gigas. Vamos clicar em criar. Prontinho, máquina criada. Olha que legal, né? Máquina criada. Então já temos uma máquina virtual que podemos utilizar no nosso VirtualBox. Agora nós precisamos fazer o que? Iniciar essa máquina. E ela é uma máquina mesmo. Então quando a gente inicia, vocês vão ver aqui, fica uma telinha preta lá da BIOS e tal. E ele pede para você selecionar a ISO, né? Então vamos fazer o seguinte, vamos iniciar? Então para iniciar a gente clica aqui no iniciar. Clicamos em iniciar. Aguardamos um pouquinho, ele vai estar falando assim, ó, tá vazio, não tem disco de inicialização. Então a gente vai ter que ir atrás desse arquivo ISO. Dá para fazer pelo pendrive aqui, pelo VirtualBox? Dá, mas é mais simples você utilizar uma imagem ISO. Simplesmente, ele consegue enxergar isso, sem você precisar transformar ela numa imagem bootável. Então, ó, vamos aqui em acrescentar e vamos buscar uma imagem. No meu caso, eu já tenho uma imagem aqui, Windows 10, né? Então eu vou clicar 2 vezes. Lembrando que tem o passo a passo de como baixar essa imagem ISO, né? E agora eu vou mostrar como. Eu já tenho ela aqui pronta, mas eu vou mostrar rapidamente para vocês, porque realmente o download demora e tal. Eu já tenho aqui, então para a gente poupar um tempo, eu vou poupar essa parte do download. Então como é que a gente faz para baixar uma imagem ISO? Depende muito da versão do Windows que você quer. O do Windows 10 que a gente vai utilizar no curso, é só você colocar aqui Windows 10, Windows 10 Download, tá? No Google, e o primeiro link que aparecer você vai clicar em baixar a ferramenta agora. Aí vai fazer o download. A Microsoft, ela libera essa ferramenta gratuitamente para você fazer o download do Windows 10, tá? A partir da ferramenta deles. Então vai vir aqui a parte do fazer download e tal.
Lá para o final, quando ele perguntar assim se eu quero instalar num pendrive ou numa imagem ISO, você já pode escolher se você já vai querer que ele já instale num pendrive para você formatar um computador, ou se você quer transformar ele em uma imagem ISO. No nosso caso, vai ser mais interessante ser ISO, tá bom? Então vamos voltar para a nossa máquina virtual. Lembrando que tem tudo isso na apostila, a parte do Windows, então você pode seguir por lá, tá? Para a gente pular essa etapa. Com a imagem ISO baixada, do nosso jeito, a gente vai vir aqui com o botãozinho, acrescentar e escolher a nossa imagem que está no nosso computador. Tá? Então você vai acrescentar, clicou aqui, clicou nele, iniciar. Então eu vou até fechar aqui. Tá? E aqui dentro da máquina virtual, com o teclado, nós vamos escolher a versão. Essa parte é muito importante, porque lembra que a gente escolheu 64 bits lá no início, Windows 10, então tem que ser Windows 10 64 bits. Tá? Vamos aguardar um pouquinho. Então, ó, veja que é como se fosse um computador normal mesmo, né? A gente está iniciando o sistema operacional, a instalação, vamos aguardar um pouquinho. Tá? Lembrando que no nosso dashboard, no nosso monitoramento do VirtualBox, a gente fica aqui com as máquinas, então veja aqui executando. A gente pode ter N máquinas aqui sendo executadas, e ele vai mostrar para a gente estar executando. Inclusive a gente tem até uma pré-visualização aqui. Tá? Perfeito, então aqui a gente já chegou na parte da instalação. Essa parte a gente escolhe o idioma, formato de hora, e data e moeda, enfim. E o tipo de teclado, a BNT2, aí você escolhe, tá? Se é BNT2, se é BNT, depende do seu teclado ou do teclado do cliente. Então vamos instalar agora. E aí vai demorar um pouco. Vamos aguardar um pouquinho. Voltando, pessoal, essa parte realmente demora um pouco, porque essa parte a gente está instalando o sistema operacional, né, no HD. Então, geralmente, quando você instala o sistema operacional em SSD, essa instalação é um pouco mais rápida, um pouco não, bem mais rápida, né? E aí nós já sabemos o porquê o HD é mais lento que o SSD, enfim, né? Já conversamos sobre isso. Então essa parte é muito importante, ele está preparando os arquivos, instalando, né? Instalando as atualizações. Não vai demorar muito para instalar as atualizações, porque esse Windows 10 eu baixei faz 10 dias, direto do site da Microsoft, então essa ISO está muito atualizada, tá? Então vamos aguardar um pouquinho. Terminou a instalação das atualizações, ele vai concluir e reiniciar o computador, a máquina virtual. No caso, quando a gente instalar em um computador, ele vai reiniciar o computador, né? Então vamos clicar aqui em reiniciar agora.
Perfeito. Show. Então, ele está perguntando para a gente iniciar o serial DVD. A gente disse que não, porque a gente tem uma ISO lá, lembra? Segurada lá naquela... Depois a gente pode tirar para não ficar aparecendo essa tela. E agora ele vai começar a parte de configuração do Windows, né? A parte de usuário, essas coisas, tá? Então vamos aguardar um pouquinho, tá? E agora ele está carregando, né, as configurações. A gente vai aguardar um pouco até ele terminar. Lembrando que o Windows 10 ele tem algumas vantagens nos seus antecessores, sem falar na parte visual, mas na própria instalação do sistema ele já busca por drives como drive de rede wireless, né? Drive de vídeo, então já vem tudo muito assim mastigadinho para quem instala o sistema operacional. Isso é bom, né? Então você não vai ter tanta preocupação em instalar drives, enfim, né? Mas lembrando que também não é um bicho de 7 cabeças instalação de drivers, é só você pesquisar no site do fabricante. Por exemplo, se você quiser instalar um dispositivo, um periférico, como a webcam, mouse, é que o mouse, putz, é USB, ele não é plug and play, né? Mas dispositivo como câmeras, impressoras, é só você ir no site do fabricante do produto e na parte de downloads, né? Verificar o modelo, claro, e fazer o download e instalar no computador. Se você não tiver o CD, é claro, né? Então vamos aguardar mais um pouquinho. Voltamos à programação normal. Agora chegamos na parte de configuração. Ele pergunta qual é a nossa região agora, né? Então os procedimentos básicos aí. Vamos clicar em sim, Brasil. Ele já indicou que a gente é do Brasil. Beleza. Então vamos aguardar mais um pouquinho. Agora ele vai para o próximo passo, que é layout do teclado de novo. Vamos continuar BNT, vamos prosseguir. Pular aqui ele pede para testar, né? Treinar o teclado. Vamos para o próximo passo. E que ele vai perguntar das configurações de rede. No meu caso, como eu estou fazendo de um desktop, eu não tenho placa wireless. Então minha rede é cabeada aqui. Então eu acredito que ele vai pular esse passo, né? Ele vai perguntar a rede, vai mostrar, mas não vai fazer muita coisa. Se você está instalando um notebook, provavelmente ele vai perguntar a rede que você quer utilizar, o wireless, né? E a senha, para você colocar a senha e prosseguir, tá? Vamos aguardar um pouco. Voltamos à nossa programação normal. Aconteceu foi o seguinte, digite como você deseja nomear sua conta. A Cortana está falando com a gente. Espera, deixa eu desabilitar a Cortana. Tem como a Cortana aí ajudando a gente, é assistente virtual do Windows 10. Então vamos lá, vamos colocar aqui um nome. Então aqui a gente coloca o nome do computador. Eu vou chamar de curso. Não, vamos colocar meu nome, vai. Eric. Coloquei meu nome, vou definir uma senha. Vou colocar 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aqui a gente pode visualizar, avançar. 1, 2, 3 de novo. Confirmar a senha criada. Aqui a gente pode colocar, pode não, deve colocar, ele obriga, né? Então vamos colocar aqui, qual é a numeração lá, só pra gente passar dessa etapa, tá, gente? Vocês podem colocar aí certinho. Então ele faz algumas perguntas e a gente responde, porque isso aí pode ser um mecanismo de recuperação de senha, tá? Vamos aguardar mais um momento.
Perfeito. Então ele aqui ele está falando do histórico de atividades. Se a gente quer utilizar, sim, é interessante utilizar, tá? Vamos aguardar mais um momento. Vamos lá. Então aqui ele pergunta se a gente obter ajuda, assistente pessoal. Vamos aceitar. Legal, vamos aguardar um pouco. Aqui é escolher as configurações de privacidade do seu dispositivo, então eu concordo com tudo isso, vamos clicar em aceitar. Vocês podem ler com mais calma. Vamos aguardar um momento. Eu acho que vai agora, hein, pessoal. Essa parte ele vai dar as boas-vindas e tal. Só aguardar que daqui a pouco nós já estaremos na nossa área de trabalho. Voltamos novamente e está instalado o Windows 10 finalmente, né? Então ele está permitir rede, acesso dispositivo na rede, pode sim. E está instalado o nosso querido Windows 10 na nossa máquina virtual. Então a gente já tem um sistema operacional rodando aí no nossa máquina virtual, beleza? Olha que legal. Então é isso, gente. O processo de instalação do sistema operacional e da máquina virtual foi concluída. E eu espero vocês na próxima aula, onde a gente vai instalar programas no sistema operacional. Beleza? Então é isso. Fique com Deus e boa aula.